Fala galera, começa agora mais um Fala Doutor, novamente aqui de Sobral e hoje com um convidado que muita gente não entende por que é que paga ele e ele vai hoje desmistificar o motivo da função existir, a função do tabelião. Hoje o nosso convidado é o Cícero Mazuti, de Gravatar, Rio Grande do Sul, para um clima ameno e tão parecido quanto como é aqui na cidade de Sobral. Seja muito bem-vindo, Cícero. Obrigado, a Princesinha do Norte nos recebe muito bem, né? E estamos aqui, o nosso amigo Hamilton, hoje para dizer o que é o cartório, por que que ele existe, né? E qual é essa função que ele tem na nossa sociedade, principalmente, né? Que é o. Muito bom, Cícero. E antes de a gente começar aqui no nosso bate-papo, eu queria fazer um agradecimento à Numo Gestão Patrimonial, que é uma consultoria de investimento independente que fincou raízes aqui na cidade de Sobral e ela é feita para quem preza por relações transparentes e sem conflitos de interesse. Antes da gente começar na parte do cartório, Cícero, queria dar um passo atrás nessa história e saber como é que tu troca uma cidade com temperaturas negativas pela Princesinha do Norte, Sobral City. A Princesinha quente aqui, né? Pois é, eu nasci no Rio Grande do Sul, então na cidade de Gravataí, e desde os 7 anos que eu tenho um vínculo com cartório, né? E aí a minha mãe, concursada lá no estado, ela já andou pelo interior lá do Rio Grande do Sul, né? Em dois cartórios do interior. Eu aprendi a gostar dessa atividade. Rio Grande do Sul é muito bom, mas tem suas épocas de calor e tem suas épocas de muito frio. E eu costumo até dizer para o pessoal aqui, né? Como lá a gente tem as 4 estações do ano bem definidas, percebemos lá que no verão ele dá para equiparar sim o calor, em boa parte dele, né? Ao que a gente pega aqui, essas temperaturas amenas aqui de Sobral, né? Então a gente lá também tem as nossas épocas bem tórridas, bem É, quentes, né? Que a é, umidade lá, como é maior, ajuda a aumentar aquela sensação térmica, né? Do calor. não, mas o gaúcho é um povo adaptar, que se adapta fácil a Sobral. Aqui em Sobral tem uma comunidade forte, né? De gaúcho, que pelo menos eu conheço, eu já conheço alguns aqui. Conheço você, por exemplo, conheço o André, conheço o Carlos da escola dos cursos. Tem uma galera grande. Isso se dá muito por conta da Grendene, é isso? É, exatamente. Então, como o setor calçadista acabou vindo para o estado do Ceará, né, aqui em Sobral, Maracanaú e outras Quixeramobim, se eu não me engano também, né, então algumas empresas do sul vieram para cá e os facilitadores deles acabaram vindo trabalhar no Nordeste. E é fato que quando a gente chega aqui, a gente é bem acolhido pelo povo nordestino e hoje a gente se sente integrado. Eu já estou no Ceará há 12 anos, não, deixa eu ver, 2011, vai fazer 14 anos que eu estou no Ceará. E já me sinto um filho dessa terra praticamente, né? Já considero adotado por esse Cidadã. povo, Já, né? já, Cidadão já, cearense. já. Meus filhos já nasceram aqui também, né? Legal, É legal. bacana. Cícero, tu falou que a tua família já tem histórico na atividade de cartório, né? Já empreende nesse negócio há bastante tempo. Antigamente sabia-se que cartório era uma atividade que você herdava, né? Ela eu não sei se o termo correto é esse, hereditária, né? Que passa de. Assim, vamos dizer assim, é um senso comum que não é correto, né? Na verdade, o que que acontece? Cartórios, vamos voltar lá nos antepassados, né? Cartórios, tabeliães começaram a surgir da época dos escribas, lá na Grécia, nos egípcios ainda, ou antes disso, quando haviam pessoas que tinham conhecimento em letras, letrados, então, que tinham, a função deles era fazer o quê? Trazer a vontade das partes, documentar o que as partes tratavam, os negócios feitos, né? Então essa pessoa era o escriba, o que se assemelha longamente, remotamente assim à nossa ideia de tabelião de hoje, né? Então esses escribas eram os responsáveis por transcrever aquilo que as pessoas negociavam, firmavam, para que aquilo ali não se perdesse, se conservasse durante o tempo e dar aquilo ali um efeito jurídico, um efeito legal, formalizando essa situação da negociação. E aí, durante muitos anos foi, né? Tanto que aí vamos chegar aqui no descobrimento do Brasil. Quando chegou as primeiras caravelas no Brasil, junto com eles veio um tabelião chamado Pero Vaz de Caminha, que ele era tabelião, tanto que a carta que ele faz ao rei de Portugal é considerada a primeira ata notarial feita no Brasil. Que o que que ele diz nessa carta? Além de descrever, fazer uma carta narrando
tudo o que aconteceu se assemelhando ao que é uma ata notarial. O que é uma ata notarial? É quando o tabelião descreve tudo o que ele está presenciando. E ele veio e descreveu tudo o que ele presenciou, que chegou em terras, que aqui haviam nativos, já havia um povo aqui que morava aqui, e que ao final de tudo ele vem e diz: as vossas terras, Alteza, né, são muito belas. Então ao final ele vai lá e registra praticamente as terras do Brasil em nome do rei de Portugal, dizendo que aquelas terras que eles saíram, que eles acabaram encontrando, né, o caminho era um e acabaram topando com um lugarzinho chamado, né, Santa Cruz, né, e Ilha de essa Veracruz, não? Ilha de Veracruz, depois acabou então que ele veio a relatar essas descobertas como sendo descobertas do reino de Portugal e dando essa propriedade, né, atribuindo uma propriedade ao rei de Portugal. Então, desde que o Brasil existe, que existe cartório, A a atividade... atividade chegou junto com a coroa portuguesa aqui, né? E ela foi de fato instituída em que momento? Ela começa das ordenações manuelinas, afonsinas, filipinas, né, já seguindo ao que a gente tem hoje, né, muito semelhante ao que é hoje. Então, quando a coroa aqui chegou, também começou a chegar os tabeliões. O primeiro foi no Rio de Janeiro, em torno de 1521 ou 27, não me lembro certinho o dia, a data assim, né, mas foi o primeiro tabelião estabelecido no Brasil, a quem cabia lavrar esses atos também, né, e fazer trazer essa juridicidade para os negócios que aqui se realizavam. Então, Rio de Janeiro foi o primeiro tabelião instituído, e aí a gente vai correndo anos, aí quando vem as capitanias hereditárias, as sesmarias, conta-se que em determinado momento existiam tabeliões analfabetos, por quê? Porque os senhorios, os donos das capitanias, os governadores das capitanias, aliás, os governadores das capitanias, né, que foram divididas no Brasil, eles acabaram, para angariar apoio político, oferecendo cargos que eles tinham disponíveis, e dentre esses cargos estava o de tabelião. Então, para angariar apoio e poder ocupar esse pequeno território chamado Brasil, então, em comunidades mais afastadas, eles acabaram cedendo esse cargo de tabelião para algumas pessoas que tinham influência política. Então, a Legal. gente vê que no passado, antes de 1900 ali, né, logo ao final, ali durante ainda a época do Império, né, havia essa utilização da função do tabelião para sustentar o apoio político aos governadores das capitanias, né, e também aí posteriormente a isso a gente vem vindo e chegamos até a Constituição de 67. Por que então a gente tem essa ideia de pai para filho? Porque na Constituição de 67 dizia que ao vagar um cartório, vamos dizer assim, né, quando a pessoa falecia, quem substituía era sempre o funcionário mais antigo. E como a contratação do funcionário ela é feita pelo tabelião, ele geralmente contratava um filho. Então criou-se a cultura assim, não, é de pai para filho. Não, fica sempre para o funcionário mais antigo, que, coincidentemente, Eram os era um filhos. filho. Então se criou essa cultura de pai para É filho. o fator Brasil, né? Então ficou essa ideia, se aculturou de pai para filho. E isso acaba em que ano? Acaba em 1988 com a nova Constituição, com a Constituição de 88. Aí foi estabelecida a regra geral do concurso público. Começou em 88? Não. Muitos estados, antes de 88, já tinham nas suas normativas, nas suas leis estaduais, essa designação que, ao vagar o cartório, ele tinha que ir para concurso público. Então, tem estados que em 76, ou até antes disso, já tinham o concurso público como o acesso para essa atividade. Né? Então, existe uma hierarquia federal e estadual dentro dos normativos. Pronto, Hoje funciona como? Na época, o Estado regulava, porque a atividade notarial ela é exercida por delegação do Estado-membro. Ceará, Rio Grande do Sul. Então, é o Estado que delega. Até 88, quem fazia essa delegação eram os governadores dos estados. Coincidentemente, eu não segui a mesma regra das capitanias, né? Porque seria um ato vinculado, porque quem tem o poder delegatório é o poder executivo. Porém, em 88 para frente, começou-se a fazer as delegações através de atos do judiciário, que é o responsável pela fiscalização, a partir de 88, da atividade. Então, a gente hoje é vinculado ao poder judiciário no aspecto de fiscalização, né? Então, Quem normatiza?
Quem normatiza tem legislação própria que regulamenta o exercício da atividade, o ingresso por concurso público, a fiscalização. E aí o Estado, ele vem pela lei estadual, regulamenta quantos cartórios cada cidade vai ter, como é que vai funcionar essa divisão das atribuições dentro de cada cidade, e o Tribunal de Justiça vem, através de provimentos, regulamentar como é que a gente atua. O que a gente tem que pedir para fazer um documento. Então, quando chega no cartório, tu tá burocratizando. Para que isso aí? Não é o cartório que está inventando. Não é ideia Existe minha. uma regra geral, que aqui no Ceará tem 2.000 artigos, mais ou menos, né? Similar a um Código Civil, que diz, olha, para fazer isso tem que ter esse documento. Então, quando o cartório pede, não é da cabeça do oficial do cartório, né? Realmente a gente tem uma normativa toda própria, que é uma forma de tentar padronizar dentro do Estado o funcionamento da atividade e trazer uma parametrização, né, para todos, de forma que os cartórios evitem, às vezes, né, fazer pedidos diversos. Para cada um é uma coisa, para cada cartório tem que apresentar um tipo de documento. Regra geral, a documentação é a mesma e vale para todos. Legal. E antes de chegar em Sobral, tu já foi tabelião de uma outra cidade, né? Que tu já tinha me falado isso outra vez. Isso. Tu foi tabelião onde antes? Eu era tabelião em Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará, né? Então eu fiquei lá durante 8 anos, comecei lá em 2011 e depois em 2020 eu vim para Sobral. Então, Aí pediu transferência e veio. não é transferência, é outro concurso. Eu Faz o concurso todo de novo, né? Diferente de qualquer cargo Tu tinha me público. falado naquela vez lá, eu perguntei pra provocar. Aí tu fez de novo esse concurso. De novo a gente presta o concurso, né? E de novo, o senso comum diz que é um concurso extremamente duro. Ele é porque é muito específico, né? Então, como é que funciona para te entrar num cartório hoje para ser um oficial, um titular de cartório, tanto na área notarial quanto registral? Primeira coisa, hoje em dia, formação jurídica, né? Direito, Tá. ou 10 anos de atividade. Porém, o nível de exigência hoje para as provas que são discursiva, objetiva, fase oral e fase de títulos, ela demanda que a pessoa tenha um conhecimento jurídico razoável para poder conseguir, né, avançar. Então, hoje em dia, com a prática só do cartório, poucos conseguem lograr êxito num eventual concurso, o que não é impossível, porque a regra ainda persiste de 1994. Né? E é uma atividade de empreender, né? Se tu passa nesse concurso, mas tu não tem lá um salário fixo, não tem uma remuneração, eles te autorizam a montar o teu negócio, cartório. Então, como é que funciona a questão do cartório? Feito o concurso, a pessoa vai lá, passou. Qual é o cartório que eu vou? Depende da colocação que tu ficou. Porque a ordem de escolha é por a ordem de classificação. O primeiro colocado, qual cartório que tu quer entre esses disponíveis? Aí as pessoas vão escolhendo, né? Ou seja, se passar por último... Então, assim, a briga sempre é muito grande, né? Por quê? Porque às vezes uma posição é 20 mil reais a diferença da tua remuneração. Né? Uma posição pode impactar muito no porque você já pega um cartório que tá rodando, né? Tu já pega a operação... Ou um que vai começar. Tu pode pegar um para começar do zero ou um que já está funcionando. Geralmente, né, já pega um funcionando que ou a pessoa se aposentou ou faleceu, enfim, um cartório que ficou vago. Né, aí outra curiosidade, outra coisa que eu achei bastante curioso dessas questões do cartório é quando tu passa nesse concurso, como se tu tiver que abrir o cartório do zero, tirar do zero, tu precisa demonstrar capacidade financeira para empreender nesse negócio? Não. Porque todo o custo do cartório é do próprio titular que está assumindo. Ou seja, eu tenho que ter a despesa do aluguel, da água, da luz, sistema, computador, funcionários, enfim. É um negócio. Não, é isso que eu tô perguntando. Então a gente monta a partir eu vou montar de acordo com aquilo que eu tenho condições de pagar. Né? Aí, vamos lá, um negócio em tese para ele funcionar, eu preciso ter uma perspectiva do que ele pode me gerar de receita. Então, a partir da minha receita, eu vou poder projetar a minha despesa. Então, um cartório hoje, quando a gente pega um funcionando, a gente tem uma noção da receita desse cartório e a gente pode entrar nele e tentar trabalhar ele para melhorar um pouco essa receita e já sabendo praticamente a despesa, porque ele já está rodando com aquela despesa mínima. Tu pode ser dono de mais de um cartório, sócio? Não existe sociedade. Cartório, ele é CPF, né? Não é CNPJ. Que é aquela questão que tu me falou que eu achei mega curioso. Eu até brinquei, né? Eu disse assim, Cícero, eu acho que o pessoal só
escuta falar a parte de que pode ser um negócio muito rentável, mas não olha para a parte triste da história, né? É. Que é um negócio unipessoal, assim, tu não consegue transferir para ninguém, toda a responsabilidade é no teu CPF, e eu imagino que seja uma atividade extremamente regulada e fiscalizada. Sim. O cartório, então, assim, no aspecto tributário, vamos dizer assim, ou de funcionamento, ele parece uma empresa, mas não é. Ele se administra ele como se empresa fosse, mas no aspecto tributário ele é CPF. Então eu pago o cartório, ele é tributado no imposto de renda da pessoa física, pago o ISS-QN para o município, que a gente vai migrar agora para o IBS, o que é uma IBS, do novo, da o no nova a no regra, a né? no a nova regra tributária, aí a partir de 2028, se eu não me engano, né, começa a ter essa migração, alguns estão em teste agora. Então a gente paga hoje na média nacional, qual é o valor do ISS? 5%. Quando migrar para o IBS, vai para até 28%. Que Então a gente legal! paga o imposto de renda na tabela física e paga, né, ainda o imposto sobre bens e serviços, como se pessoa jurídica fosse, né? Então a gente vai pagar 28 mais até 27%, Tu, tu, né? tu, tu trouxe essa informação da questão tributária, da nova regra tributária, né? Eu imagino que isso vai impactar muito a tua atividade fim, né? A rotina do cartório a nível de. Vai ter muita empresa tentando se ajustar e eu acho que de alguma forma isso vai acabar refletindo no teu dia a dia. Mas antes de entrar nesse ponto específico, que eu acho que é bem legal a gente falar a respeito, eu queria que tu trouxesse pra gente de forma clara, como se estivesse falando pra uma pessoa, pra uma criança de 5 anos, qual é a atividade fim do cartório, o que é que ele resolve. Pronto. O cartório ele foi estabelecido para trazer o quê? Segurança jurídica. Ele é Tá bom, preventivo. certo. Preventivo, mas o que que é preventivo? Preventivo é porque a gente não quer que tu tenha que pegar um advogado e ir para o judiciário. Então o cartório está ali para isso. Por que que eu faço uma escritura pública? Porque o cartório vai exigir todas as certidões necessárias do vendedor e do imóvel para mostrar que o imóvel não tem nenhuma pendência e o vendedor também não tem nenhum ônus que impeça ele de vender esse imóvel. Quando tu compra um imóvel que tu não observa requisitos mínimos, corre-se o risco de que esse imóvel ou não tem registro, ou seja, você comprou algo que juridicamente ele não existe, apesar de estar lá, tá lá o terreno, tá lá a casa, mas juridicamente ele ainda não existe. Ele vai depender do quê? Que aquilo ali vá para o registro. Que o registro é o quê? É a publicidade, é a forma com que o Estado vem e diz: olha, esse imóvel aqui é de fulano, é que a gente chama de publicidade erga omnes. Contra essa publicidade, ninguém se opõe. Não é a mera publicidade aparente. Eu chego lá, tá o Hamilton na casa dele. O Hamilton é dono da casa? Não sei. Me apresente a matrícula, me apresente o registro. Então, um cartório ele serve para assegurar essa prevenção. Porque se eu vou lá e compro do Hamilton pela mera aparência, quando vier o verdadeiro dono que está lá no registro, ele vai mandar eu sair. E eu vou fazer o quê? Vou entrar com uma ação contra o Hamilton. Hamilton, tu me vendeu dizendo que eu era o dono. Não, pois é, eu achei que eu era o dono, mas eu só estava morando ali. O cara tinha saído do imóvel e não tinha ninguém ali, agora apareceu o proprietário e acaba que o Cícero agora vai ter que Isso é cobrar do mais, Hamilton para devolver. isso é E mais comum do que é muito parece, né? Tá comum. lembrando da confusão de Jeri, né? Que É, apareceu um dono lá pra vila, né? Um dia, é, recentemente. exatamente, entendeu? Então, E aí, tá, a gente tá falando das questões imobiliárias. E para além do imobiliário, é, eu sei que cartórios têm algumas naturezas, né? Assim, tem cartório vamos, de... vamos fazer assim, vamos dissecar o que é o cartório, Vamos né? lá. O cartório ele tem a parte notarial e a parte registral. O que é a parte notarial? É onde tu faz escritura, reconhecimento de firma, autentica documento, faz procuração. Isso a gente chama de notas, que é lá os velhos escribas de antigamente, aquilo que eu Falando relatei logo sobre. no início, né? E a parte registral, o que é? É onde eu vou registrar nascimentos, casamentos, óbitos, onde eu vou registrar pessoas jurídicas como associações e sociedades simples e fundações. Então, esses tipos de pessoas jurídicas, elas não vão para a junta comercial, porque elas não são empresas, né? Elas são vínculo pessoal, não tem o vínculo empresarial. E também eu registro demais documentos que se demandam em registro. E eu tenho a parte do registro imobiliário, onde eu registro os imóveis e os direitos a eles vinculados. Um financiamento, uma garantia. Então, aquela coisa. Se eu for. A cultura do pessoal do interior às vezes é essa. Mas para que eu vou fazer público? Eu não vou fazer o documento público porque eu não vou para o banco, né?
Então, o cartório, ele é justamente o quê? Ele é o fiel da balança, assim, que vai dizer para o banco que tu é o proprietário e vai dizer para todos que naquele imóvel tem um dono. Então não adianta qualquer pessoa que chegar num cartório, né, ele vai ter a publicidade do nome da pessoa, qual é o nome da pessoa, quem é pai, quem é mãe, qual é a naturalidade. Um exemplo que a gente pode trazer, que até, assim, qual é a importância de um registro público? É a segurança que ele traz. Então, um exemplo de segurança. Como é que se adquire uma nacionalidade? A nossa Constituição prevê a nacionalidade pelo nato ou pelo naturalizado. O nato, ele só é brasileiro se ele tiver um registro feito num cartório de registro civil do Brasil. Seja pela trasladação do assento de nascimento dele feito no consulado fora do país, ou seja por ele ter nascido no país e ter sido feito o registro num livro próprio, no livro A de registro de nascimentos aqui no Brasil. Então, isso dá a naturalidade dele, vai dizer que ele é brasileiro. Como é que você tira a nacionalidade de uma pessoa? Em alguns países, quando inimigos políticos, por exemplo, aí tem alguns casos, se não me engano, foi na Nicarágua, como é que tu faz que uma pessoa não concorra à eleição contigo? Rasga o registro de nascimento da pessoa, a pessoa deixou de ter a naturalidade do país onde ele nasceu e de onde ele é natural. Então, como é que eu faço um brasileiro deixar de ser brasileiro? Vamos dizer assim, num ambiente extremo, bastaria eu rasgar ou tocar fogo no livro. Antes da digitalização, né? Bastaria eu botar fogo no livro de registro de nascimento, aquelas pessoas simplesmente, juridicamente, deixariam de existir. Você não poderia mais ter Aí teria que ser identidade, todo não um teria mais processo de título de eleitor. provar e tal, exigir Aí esses tu teria que documentos. fazer a reconstituição de tudo aquilo a partir dos documentos que tu tem. Então, é muito sensível quando a gente trata de, principalmente, registros públicos, porque ele envolve direitos caros às pessoas, como a nacionalidade, a propriedade e também a liberdade, né? Então, a gente tem hoje o registro civil, por exemplo, é um local onde se combate muita fraude, tanto que o óbito hoje, quando é registrado, ele é em 24 horas comunicado ao INSS para suspender os benefícios, evitando que a fraude previdenciária. E recai sobre vocês uma responsabilidade muito grande na guarda e na curadoria dessas informações, né? Então, assim, não é difícil imaginar que se por dolo ou culpa, um erro cometido num cartório pode gerar um prejuízo, como Exatamente. você acabou de falar, caro à vida das pessoas, né? Dentro dessa perspectiva, que tipo de cuidado tu tem dentro da tua operação para garantir que isso não ocorra? Aí, assim, nível nacional, hoje a gente tem que ter todo o acervo digitalizado e com alguns backups. Então, eu tenho que escanear todos os livros que eu tenho e os documentos que me foram apresentados e conservá-los, os documentos por algum período e os livros para sempre, né? Livros a gente não coloca fora, exceção dos livros de protesto de títulos, que é a forma para fazer a cobrança de dívidas, né? Que eles existem um prazo para que a pessoa cobre. Então, passado 10 anos, a gente pode eliminar os livros de protesto. Porém, todos os outros, eles ficam guardados no cartório ad eternum e também através de digitalização, como uma forma de evitar que acidentes, enchentes, aí eu trago até o exemplo do Rio Grande do Sul, né? Se perdeu, teve cartórios lá que foram atingidos pelas enchentes que teve em 2024 e que perderam os livros físicos, mas que tinham backups, cópias de segurança, através de imagens desses livros físicos conservados em meio digital. Então a tecnologia hoje ela é muito utilizada no cartório. Essa tecnologia, essa guarda por base de bancos de dados, tecnologia, isso é a escolha desse prestador é individual? Cada cartório tem o seu ou tem uma tipo DataPrev, né? Como é do INSS, tem um órgão ali indicado por alguma entidade? Não, assim, cada cartório é responsável pela guarda do seu acervo. Inclusive aqui no estado do Ceará, a gente tinha alguns cartórios enviavam os arquivos mais antigos para o Arquivo Público Estadual. E o Ministério Público, ano passado, pediu que esses livros deveriam voltar aos cartórios, porque não é acervo público, é um documento público, mas cuja responsabilidade de conservação é desse particular que recebeu a incumbência de guardar esses documentos, né, esses livros, então foi devolvido. Então, a responsabilidade pela guarda do acervo é do tabelião, do registrador, é de quem está à frente do cartório. Aí a gente faz a guarda através
o físico e também no meio Aí tem todo eletrônico. um processo de Isso. inventário e Aí eu tal. faço a guarda, como é que a gente pode fazer? Através da própria arquivo próprio nosso, ou eu posso contratar uma empresa que faça gestão de documentos ou gestão de arquivos para que faça essa guarda, ou em box, ou em galpões, ou que tenha expertise para digitalizar. Porém, os digitalizados recomenda-se sempre que fiquem a guarda também do tabelião, porque por mais que eu ceda esse arquivo para terceiros, existe sempre a responsabilidade por aqueles documentos públicos que estão guardados. Inclusive, a guarda desses arquivos digitais, eles devem ser feitos em servidores no país. Eu não posso, por exemplo, ir para uma Amazon, porque é mais barato, né, um AWS lá, ou um Google fora do país. Tem que ser servidores em território nacional, porque são registros públicos do nosso país, então, que estão à guarda, né? Por falar em segurança de dados, eu quero aqui fazer o agradecimento à Gateway Soluções e Tecnologia, uma empresa que está há 17 anos levando tecnologia de ponta para as empresas não só de Sobral, mas hoje em todo o Brasil. E aí, isso tá falando do acervo, bicho, me deu aqui uma dor na espinha e uma vontade de espirrar, lembrando da época que que eu trabalhava na operação do Banco do Nordeste Microcrédito. Lá tinha esse bendito acervo, que as operações elas eram físicas, antes de ser digitalizadas, elas eram física, papel, e tinha toda uma cronologia até elas serem isso que a gente chamava de expurgada. Isso. Aí ela era expurgada para um arquivo físico lá dentro do sistema administrativo do banco. Meu amigo, é um galpão gigantesco, com caixa box. Aí tinha toda uma metodologia de arquivamento dentro dessas caixas box, lacradas, arquivadas, e aí, uma vez perdida na humanidade, a gente precisava desenterrar uma operação de crédito que estava dentro dessas caixas, e tinha que pedir para acessar lá. Menina, era novela. E aí o BNB é assim, né? Até hoje, ó, por exemplo, hoje mesmo eu tava ali, uma cédula de 1981, que tinha algumas hipotecas, que teve que ir atrás do BNB para ele emitir autorização para cancelar as hipotecas. Por mais que, assim, tecnicamente poderia ser cancelado, porque já deu mais de 30 anos, porém a gente sempre pede que o credor se manifeste, afinal, não sei se está sendo executado ou não essa dívida, enfim, não sei se foi Vai, pago. vai que Vai que tá lá ainda, não, né? e o Brasil, até o passado der incerto, vai que essa regra muda, né? Então, quem sabe essa cédula aí não passou até na tua mão, na época, entendeu? Uma operação, né, até porque não era microcrédito, né? Não, Mas era microcrédito, não tinha era uma operação garantia. de crédito com garantia real e que tá lá, né? Então, de 1981. Então, são documentos que às vezes precisam ser localizados para saber como se deu a operação e em que momento ela foi quitada, né? Outra coisa que tu comentou aí, que eu já passei na pele bastante, é essa história de matrícula atualizada. Eu não lembro o que é que aconteceu na época que eu fui vender uma casa, mas tinha alguma coisa que estava acontecendo no momento que estava demorando as análises. Então, não, minto, foi de novo no Banco do Nordeste, foi para alugar um imóvel. Toda vida que a gente ia fechar para alugar o imóvel, para alocação, é uma alocação de uma unidade de atendimento, pedir a matrícula atualizada. Aí o processo decisório do banco é aquela morosidade. Tava findando o processo, a matrícula venceu. Aí lá e volta, pede outra matrícula. A matrícula vale 30 dias. E eu, na época, não entendi o que de acho que era essa matrícula. Depois foi que aí quando eu comprei a minha casa, foi que eu entendi o que é a bendita matrícula atualizada. Que é, é uma comprovação temporal do estado atual daquele imóvel, né? Se aparecer alguma novidade ali, uma hipoteca, uma penhora, alguma coisa assim, vai estar nesse registro de matrícula. É isso mesmo? A matrícula é assim, a gente até 1976 a gente tinha um sistema chamado de transcrição. E depois de 76 para cá a gente evoluiu, hoje a gente tem um dos melhores sistemas de registro de imóveis do Brasil, aliás, desculpa, do mundo, né? Inclusive os chineses estão aqui, andaram visitando o país para conhecer como é que funcionava o nosso registro de imóveis, que eles consideram um registro muito bom, porque a matrícula é, na verdade, a certidão de nascimento do imóvel. E ali a gente vem contando toda a história do que aconteceu com aquele imóvel. Ó, o imóvel, casa tal, da rua tal, vem as medidas do terreno, a área construída, e ali a gente vem dizendo quem é o proprietário, fulano. Aí vem lá. A Milton vendeu para o Cícero hipotecou para o BNB.
o Cícero quitou o BNB, depois o Cícero fez outra hipoteca. Aí o BNB comprova pro Cícero que tá quitado, aí o Cícero vai lá Isso. no cartório, Então eu diz pro fico. cartório e vai registrar essa Isso. quitação. Aí eu fico narrando toda a vida daquele imóvel. Ao contrário do que eram as transcrições, que a gente transcrevia títulos. Que era transcrever títulos. Chegava o documento no cartório, a gente dizia, ó, apresentar aqui uma escritura ou uma hipoteca, né? E registrava essa hipoteca num livro e o imóvel estava em outro. Então era muito confuso. E aí, a partir das matrículas, se unificou. Existe um livro só hoje para imóveis. Legal. Antes existiam mais de 10. Antes, eu queria trazer aqui alguns aspectos dessa questão imobiliária. Eu acho que aqui em Sobral tem alguns aspectos bem legais para a gente discutir, tanto cultural quanto realmente local, né? Coisas que eu percebo aqui né, dessas questões imobiliárias, principalmente para tratar da parte de finanças, principalmente da parte de seguro e tal, a gente acaba encontrando algumas Uhum. coisas aqui. Mas antes disso, eu sei que lá não faz casamento, né? Isso. É uma opção ou, Não, não. não é deliberado para É vocês? porque os cartórios que eu estava explicando são separados por atribuições ou especialidades, Uhum, né? E aí hoje a gente tem lá as especialidades de tabelionato de notas, registro de imóveis, títulos e documentos e pessoa jurídica. Outro cartório vai ter só notas, outros vão tá. ter registro civil e protesto. Então, assim, são no mínimo 6 especialidades que a gente tem hoje no país, que são justamente registro civil, tabelionato de notas, protesto, títulos e documentos, pessoa jurídica e registro de imóveis. Então são 6 cartórios que às vezes pode estar reunido num só. Cidades do interior, geralmente tu vai no cartório e resolve tudo ali. Mas se tu for a Fortaleza, tu vai tirar a certidão de nascimento num canto, Não, isso eu tu sei, vai fazer a mas... escritura em outro. Então assim, anda muito, É, né? Mas isso aí tá mudando, porque hoje a gente já tem tudo isso fomentado que antigamente tinha o tal do cartório de distribuição, né? ainda existe, né? Ainda existe o cartório de Que era onde distribuição. você ia descobrir onde é que tava as coisas, né? Então ainda existe o cartão de distribuição na capital. Mas a gente está evoluindo porque a gente sabe o que acontece. As pessoas hoje não têm mais tempo para ficar andando para lá e para cá, né? Ninguém tem mais esse tempo. E principalmente na capital ou cidades maiores, a pessoa não quer perder tempo ficar rodando, às vezes, a cidade todinha um dia inteiro para poder resolver algo que ele poderia resolver com 2 cliques. Então, a gente vê hoje pela própria experiência bancária, que nem se fala, evoluiu tanto, né, que hoje ninguém vai mais à agência Ninguém vai bancária. mais pra nada, né? Entendeu? Pra nada. A não ser que tenha, às vezes, um valor pra depositar, e ainda Ou, assim, às vezes, faz um boleto e ou paga o então quando o cara boleto. quer pedir alguma coisa e tem que Aí conversar tem que baixo com o conversar com o gerente, gerente, né? chegar no pé do ouvido pra conversar. E os cartórios hoje eles estão migrando para o meio digital. Então, possivelmente, essa experiência ruim que as pessoas têm com o cartório, elas estão começando A a melhorar. melhorar. Tende a melhorar Porque no a gente futuro. tem hoje plataformas nacionais que atendem registro civil, registro de imóveis e tabelionato de notas. Hoje a gente faz escritura por videoconferência. A pessoa não precisa ir ao cartório tendo uma CNH, por exemplo, ou assinatura do Gov. Legal. Gov.br, um certificado digital. Aí a gente já, assim, os cartórios já estão nessa época de atendimento digital. E aí, a partir da escritura digital, tu consegue fazer o teu registro de imóveis sem precisar ir ao cartório de registro de imóveis. Você consegue solicitar uma matrícula atualizada em 4 horas hoje, Tu- ou consegue visualizar a matrícula instantaneamente. mas tu falou que não faz o casamento, mas tu separa o É, povo. E, essa parte aí é, a gente pode e é fazer. diferente a natureza da atividade nesse sentido? Sim. Aí como é que funciona, né? Aí assim, a gente separa. Quem casa é o cartório, quem casa é o registro civil, quem separa é o tabelião de notas. Então são 2 especialidades diferentes. Alguns cartórios tu vai casar e separar no mesmo local e outros tu vai fazer casar em um e tem que separar em outro por causa da separação que a gente estava explicando, né? Então o tabelião ele tem a função de quê? Em atenção ao que veio alterações legislativas, que desde o ano de 2001 começou a deferir para a atividade extrajudicial, que esse é o nome técnico de cartório, né? Atividade extrajudicial. Então, quando começou o judiciário a dizer, olha, eu entendo que eu posso passar alguns atos, eu posso deixar à vontade da parte para ela escolher. Ela quer fazer comigo ou quer fazer com um tabelião ou com um registrador? Então, o judiciário começou a criar o legislador, o judiciário, né, começou a criar algumas facilitações para otimizar o processo, porque tem atos que às vezes é ato meramente homologatório, vamos dizer assim. Tu pede para o juiz só vai assinar. Então ele veio para o cartório essas soluções. Dentre elas a gente tem os divórcios. Então o divórcio ele vem para o cartório por quê?
Porque às vezes tá lá o casal, não tem filhos e estão de acordo, tá beleza, viveram felizes enquanto durou, né? E aí chegou determinado momento que resolveram separar. Para que eles vão ter que ir ao judiciário para entrar num procedimento, num processo, não só é um processo cheio de fases, né, para conseguir se divorciar, quando eles poderiam procurar às vezes alguém que o judiciário deposita essa confiança e que ele pode resolver da mesma forma. Então ele optou por trazer para a figura do tabelião essa opção de fazer o divórcio e hoje também o inventário pode ser feito perante o tabelião de notas, quando todo mundo maior, capaz, né? Inclusive hoje até com menores. Então a gente vê uma crescente aí a gente chama de extrajudicialização, alguns tratam como desjudicialização, né? Então hoje a opção de fazer por um tabelião de notas ou pelo judiciário é escolha do Mudança de freguês. regime, também vocês conseguem fazer? Mudança de regime de bens ainda não. Cara, é uma novela. É. Eu tive que fazer a mudança de regime. Na época que eu casei, a gente foi comprar uma casa, inventamos de comprar no nome só do nome da minha esposa, e casar depois, e aí a gente casou, e aí quando eu fui quitar, como é que eu consegui quitar se eu não era casado? Nessa casa não é sua, é dela. Seu regime de comunhão parcial, não sei o quê. Aí pra mudar do parcial pra comunhão universal, rapaz, foi 3 anos. Assim, hoje tem que ser a regra de hoje tem que ser via judicial e justificado a alteração do regime. Então, com a tua esposa hoje tu não pode constituir empresa, porque tu hoje é casado com comunhão universal de bens, né? Então, o Código Civil veda a formação de empresa entre aqueles que são casados com comunhão universal de bens. Eu e ela não podemos ser sócios de empresa. Porque seria uma pessoa só, né? Exatamente. Tem a confusão patrimonial, então hoje o código veda. Pelo Código Civil antigo não existia essa vedação, podia, né? Então hoje, aí quem é casado em comunhão parcial ou separação, sem problema, pode constituir porque você consegue, você bota a outra parte em risco. No nosso modelo de comunhão, já tá em risco. Eu tenho uma empresa e ela tem uma. Então, tá todo mundo no fogo, né? Exatamente, Eita. né? Não tem... Então tem que, assim... Então, pensar, né? Existe hoje há um projeto no Congresso para alteração do Código Civil, né? E dentro dessa alteração vai vir essa facilitação para alteração de regime de... Aliás, está previsto lá no projeto, né? A possibilidade de se alterar o regime de bens através de uma escritura pública, onde as pessoas vão estabelecer. No caso, tu é casado em comunhão universal. Ah, Cícero, agora eu quero... Rapaz, eu vim aqui, eu quero fazer contigo. Eu quero mudar meu regime para separação total de bens. Eu quero cuidar do que é meu e o que eu fizer de errado não vai impactar no que é da minha esposa. Aí tu tem que fazer a partilha de todo o patrimônio que vocês adquiriram. Mas existe esse projeto, sim, né? Mas ainda é algo e é super lento, né? Demorado. Porque o processo legislativo ele vai impactar muita coisa, né? Ele vai impactar muito nessa... Porque regime de bens é direito de família e direito sucessório, né? Então a gente tem que... Acaba afetando algumas discussões que hoje, né? São muito... Cara, isso aí é incrível como gera confusão. Aí, pra quem ainda não sabe, tá? A minha expertise de negócio é seguro de vida personalizado. E uma das soluções que o seguro resolve, alguns problemas que o seguro resolve, é exatamente processo sucessório. Liquidez para o processo sucessório. O Cícero pode se comover muito com a sua história, mas como ele falou, ele cumpre ordens, né? E ele vai ter que lhe cobrar umas taxinhas lá para lhe ajudar nesse processo de transferência. E assim como a Cefaz também não vai dizer, não, pois é, coitadinho, eu não vou lhe cobrar o imposto da herança, não. Inclusive é o outro que tá lá com projetos para ser aumentado. Para ser aumentado e ficar uma paulada progressiva aí. E aí, o que é que acontece? Muita gente confunde o regime de comunhão na questão de achar... Isso aí vem muito do comportamento machista, principalmente. O cara dizer, eu não vou fazer um seguro de vida não, porque se eu me for, né? Se eu sair desse plano terrestre, eu não quero deixar dinheiro para minha esposa gastar com outro homem. Aí o cara... Aí, não, inclusive o nosso regime de comunhão é assim, é assado. Cara, regime de comunhão é para separação. Ponto. Exatamente. No caso de falta, esquece essa regra aí, você vai entrar na regra do direito sucessório, que é outra história. Exatamente. Né? O ponto é que o teu patrimônio, se não for planejado um processo sucessório, pode dar muito trabalho essa sucessão acontecer. E parte do que tu lutou tanto para construir, nem vai pros teus filhos, nem pra tua esposa, e nem pro eventual cidadão que vai assumir o barco dali pra frente. Vai pro Estado. Exatamente. Então, às vezes, o seguro de vida bom é isso, né? Que tu consegue já
vamos dizer assim, é como é Antecipar esse custo antecipar esse custo, né, de uma e forma deixar a tua barata. família segura no futuro, que pelo menos vai ter naquele momento ali que alguém parte, né, pelo menos ter um auxílio financeiro para poder botar a cabeça no lugar, repensar e botar e manter a coisa nos E trilhos, né. principalmente, cara, não se desfazer de patrimônio, que é uma Exatamente. coisa muito comum. Aqui em Sobral, a primeira vez que eu vim pra cá, que eu cheguei aqui na cidade de Sobral, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, um inventário que estava já com 20 anos. Um processo acessório de 20 anos. Cara, um patrimônio. E aqui ainda tem muito a cultura do imobilizado, né? As pessoas que estão progredindo financeiramente na vida tendem a acumular muito patrimônio físico, terra, imóvel, não sei o quê. E num processo de falta, cara, o custo é absurdo. Pode fazer conta aí, meu amigo. É em média 15% o custo final de um processo acessório. Que se a família não tiver liquidez, esse patrimônio vai ser delapidado. E ele é delapidado muitas vezes como? Um advogado com uma capacidade financeira um pouco mais robusta assume o custo em troca de parte do patrimônio. É, E aí você vê aqui o cara entregando patrimônio de 5, 6 milhões por um custo de 500, 600, 700 mil, 1 milhão, porque né? às vezes acaba por não ter liquidez, a pessoa acaba, Se vamos dizer assim, sujeitando. tem que vender alguma coisa ou, enfim, né, arrumar quem assuma aquele débito em troca do patrimônio, tem que resumindo, vende alguma coisa por um valor vil que não vale, né, por muito aquém do que o valor de mercado, para poder ter o quê? Para poder finalizar, pagar o que der devido, né, e arcar com esses custos, né. E no final do dia, cara, é legítimo, porque que adianta tu ter um patrimônio de 10 milhões a receber, que tu não consegue acessar, ou tu receber um de 5 que tu vai poder usar? Exatamente. Eu também preferiria os 5, não Porque vou. enquanto ele tá lá sem pagar nada, ele tá indisponível para ti, tu não pode fazer nada, às vezes fica lá aquele patrimônio se deteriorando, se perdendo, Gerando custo. gerando custo, vai estar lá o IPTU vem todo ano, o imposto rural vai vir todo ano, né, a depreciação do imóvel por falta de reforma, manutenção, porque não se sabe com quem vai ficar, continua ali, Aí entra né, em e outro. aí acaba perdendo, aí tu além do que tu perdeu na venda de um imóvel, tu ainda perde a desvalorização. Aí você entra em outros problemas, né? Que assim, o cara achar que o inquilino que tá ali há muito tempo, ele entra com processo de uso capião, aí você começa a trazer outros elementos para o contexto que viram uma problemática gigante. Sabendo disso, dessas questões, o que é que mais chega para ti, Cicero, lá no cartório, que tu imagina assim, cara, uma decisão lá atrás poderia ter evitado isso aqui. Um processo, É. um arranjo, por exemplo, de um inventário, um testamento. Que tipo de situação chega pra ti que quando tu analisa assim, cara, isso aqui foi pura e simples falta de informação pra chegar nesse contexto que tá hoje? O que a gente vê, assim, daí a gente entra na ideia do planejamento sucessório, porque dentro do planejamento sucessório a gente vai ter o testamento, a doação, a constituição de holdings, né, e também até a questão do seguro, né, que ele faz parte do planejamento sucessório, que é aquilo que a pessoa como é que a pessoa pensa em ajudar os familiares que ficam o dia que ele for, né, gerando um menor custo possível para que essas pessoas tenham acesso ao patrimônio. Então, assim, a gente vê às vezes um testamento, o testamento às vezes é um documento tão, vamos dizer assim, simples e barato. Todo mundo pensa que testamento é caro, testamento não custa R$ 800 um testamento. Ah, R$ 800, sim, R$ 800, não é caro um testamento. Não é caro por quê? Isso eu tô falando, assim, em teto de valor, entendeu? Tu pode lá já estabelecer como é que tu quer que seja dividido o patrimônio entre os teus herdeiros, evita que os filhos fiquem brigando, ah, porque eu quero esse aqui, eu quero aquele lá. Já pode chegar lá e dizer, olha, eu tenho 3 filhos e 3 casas. Ó, a minha parte no patrimônio vai ficar esse para um filho, esse para o outro e esse para o outro. Divide ABC entre os 3 filhos. Pronto. Eles não vão ter a opção de arrumarem confusão, porque quando chegar perante o juiz vai dizer, olha, tá aqui, foi determinado dessa forma, é dessa forma que vai ser cumprido. Então, um testamento é um instrumento altamente simples, barato pela dor de cabeça que evita, entendeu? E que consegue deixar a coisa, consegue deixar alguma organização para as pessoas. E é algo que tu pode fazer a qualquer momento, mudar quantas vezes quiser, não precisa manter o mesmo disposição sempre. Tu não tá dando nada em vida, porque é uma expectativa de direito. No futuro, se sobrar, a pessoa recebe, né? Então, é um documento que fica no cartório
a gente chama um documento público sigiloso, né? Porque ninguém pode ter acesso ao testamento a não ser o próprio testador. Então, somente pode pedir, chegar lá e dizer, olha, eu quero saber se o Hamilton fez um testamento. Não. Quem é tu? Se Né, você não quem é, for ele, quem é não tu? Tu serve. é o Hamilton, me dê seu documento. Não, não sou o Hamilton. Não, então eu não posso. Diga pro Hamilton vir aqui. Aí não, aí quando é que vai ter essa publicidade? Hum. Mediante a apresentação da certidão de óbito de quem fez o documento, que aí o documento tem que vir a público. É aquela ceninha de filme americano, né? Abriu o testamento, né? Chegou lá, faleceu, vamos passar pra salinha do lado, agora eu vou ler o testamento. Pronto. Às vezes ninguém sabe, Aí tem a ninguém sabe o que surpresa, tem. ele deixou e tudo pro cachorro. aqui no Brasil não pode, né? A gente tem que respeitar a Ainda, legítima, né? aqui a gente tem que respeitar a legítima dos herdeiros, né? Então os herdeiros aqui necessários, né? Aí vão lá, descendentes, ascendentes e cônjuge, eles têm resguardado o direito à sucessão. Aí, dúvida, no caso de um inventário não, de um testamento. No caso de um testamento, aparecendo as surpresinhas pós-morte, tipo, menino fora do casamento. Esse testamento, ele para em pé? Não, ele vai ter que ser, ele vai, aí depende do testamento, entendeu? Tem testamentos que se sustentam ou não. Se ele é uma pessoa que declarou não haver herdeiros e aparece um herdeiro, o testamento ele cai, entendeu? Então, às vezes assim, Mas ele já botou lá um pedacinho ou ele pode fazer o quê? Dizer, pro olha, rapaz? eu tenho herdeiros necessários e eu vou dispor da seguinte forma. Isso, eu vou dividir da seguinte forma. E reserva parte do patrimônio para a sucessão A legítima. lei da legítima é 50% pros herdeiros Isso, necessários, não é assim? exatamente, exatamente. Esses outros 50% é livre? É livre disposição. Livre expansão? Ele lega a quem quiser ou confere como direito sucessório universal. Curiosidade, nesse contexto aqui, a concubina entra? Não, Também não? Ô, bichinha sofrida, viu? No seguro também não entra, não. não entra. Concubina, ela pode, Ela cai. ela cai. É igual a doação feita, né? Para concubina também ela pode ser derrubada, né? Então a doação, eu vou doar um imóvel para uma pessoa. Nenhum que instrumento para se em pé sustenta. Porque assim, a ideia é preservar. Assim, a família, né? exatamente. Se o cara gosta de muitas famílias, não. Aí também, né? É família no singular, viu? família. A pessoa tem que ter uma família, por isso que a gente casa o casamento casamento homem-mulher, mulher com mulher, homem com homem, mas é um só. Eu não posso casar duas vezes. Sempre de dupla, pessoal, viu? A regra é dupla. Eu não posso casar duas vezes, manter dois casamentos ao mesmo tempo, né? Aí a gente vê essa história dos trisal, essas outras modelos familiares, modelos de relacionamento, de união que o pessoal constitui, né? Mas é fato que é algo muito discutível, porque a gente tem uma previsão hoje que a ideia da família não é essa, né? Mas a gente sabe que a sociedade, Ela as leis evolui, devem. muda, né? A sociedade evolui e as leis devem. Enquanto as leis não se adaptam, até porque lei depende de legislativo, e lá dentro a discussão é pesada, às vezes acaba o judiciário assumindo um papel que não é dele, para tentar fazer com que naquele pequeno núcleo ali que se formou, eles vão ter que arbitrar a respeito. Vão ter que arbitrar e tentar regular aquela situação muito peculiar. E no final do dia é enviesado pelos critérios do cara, né? Porque assim, cada um tem a sua liberdade. Que nem a gente vai lá e diz, tá lá, casamento entre homem e mulher. Em determinado momento veio, peraí. Mas se eu posso ter uma sociedade de fato entre dois homens, duas mulheres ou duas mulheres, por que eu não posso elevar isso à união estável? Elevado à união estável, por que se eu digo que união estável é parecido com casamento, por que eles não podem casar? E hoje, pessoas do mesmo sexo podem casar sem problema nenhum, entendeu? Encaminha no registro civil o casamento, casa, e é um casal com certidão de casamento, sem problema nenhum. Isso são evolução da sociedade, que o judiciário veio, através de diversos julgados, dizendo, olha, a relação entre os dois é vontade dos dois, né? É fato que talvez eles não vão ter lá prole própria dos dois, mas vai ter aquela, através da heteróloga, doação de gametas ou de espermas, enfim, lá, né? Eles conseguem gerar filhos, né? Ou através de uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, que não, Ou da doação. que não é barriga de aluguel, né? É outro nome, né? Então é a gestação consentida, né? Que é uma doação de útero, no caso, né? Então, às vezes, assim, vai gerar um filho que vai ser registrado em nome dos dois. O próprio hoje a gente tem aquela historinha, os meus, os teus e os nossos, né? Que são aqueles casais que já vêm de outras relações, onde eles têm filhos de um casamento,
Cada um vem de um outro relacionamento, traz seus filhos, e hoje eles constituem novos filhos. E às vezes, assim, o casal tá ali, um ajuda a criar o filho do outro, e vão durante esse tempo, convivem e tudo, e são recebidos como pai ou mãe. E aí gera aquela que a gente chama de relação socioafetiva. Hoje, o nosso direito permite que o atual esposo ou companheiro, o atual esposa e companheira, faça com que no registro do filho do outro conste o nome dela como mãe ou como pai, que a gente chama de relação socioafetiva. Então, assim, se tornou pai por quê? Não diz que aquela história assim, pai é Pai quem cria. Realmente, hoje no nosso direito, ele autoriza que o pai é quem cria, a mãe é quem cria, é quem dá o afeto, quem dá o carinho. Então, isso hoje os cartórios recebem e fazem constar lá. Ó, aqui, ó, o pai hoje vive em união com essa pessoa, monta o processinho lá, vai lá e bota mãe. Vai ficar, às vezes, uma pessoa com um pai e duas mães, ou com dois pais e uma mãe, ou até com os Ou dois, só com a mãe, ou só com o pai. ou com dois pais e duas mães. Então, a gente tem essa opção. Entendeu? Hoje o nosso conceito de família ela não é meramente biológico, né? Ele tem o conceito socioafetivo, né? E se você não gosta de sociologia, não entre para o segmento de cartório, viu? Porque o direito é ciências humanas, não é ciências exatas, né? Então, direito não é só biologia, né? Biologia é importante, porque a gente tem a investigação de paternidade, que é biológico, né? Mas é fato que a socioafetividade hoje, ela é muito muito considerada até para questões, às vezes, de pagamento de alimento, pensão, tudo, né? Para aquele que. Para assistência do filho. E tudo isso, cara, impacta no final do dia na gestão desses patrimônios, né? Então você vê aí, eu tenho um cara que eu gosto muito do que ele fala a respeito de direito sucessório, que é o Pablo Arruda. É um professor. Ele é carioca, eu acho. Ele é carioca. Ele trata muito as redes sociais sobre direito sucessório. Ele fala o seguinte, cara, nenhum planejamento sucessório se sustenta com o surgimento de um Kinder Ovo. É um menino que aparece do nada, que não estava nos planos. Exatamente. Não, e a gente vê isso aí de patrimônios de pequena monta a patrimônios gigantescos, como teve o caso do Gugu, como teve o caso agora do Silvio Santos, que apareceu um caboclo aí querendo dizer que era filho dele. Pode até não ter direito, o fato é que trava. Mas se ele comprova o vinho. Porque a lei, a lei é biológica, né? Vamos dizer assim, o sentimental está nos julgados, né? Que aí a gente vê refletir depois na volta para a lei. Mas é fato que a lei diz o quê? Quem é filho? Aquele que comprova um vínculo biológico, né? Sanguíneo. Sanguíneo. Então, comprovou o vínculo sanguíneo, não, entendeu? Então vamos tentar afastar essa pessoa. De que forma? Né? Então, assim, é muito complicado às vezes. Então, quando se planeja, né, uma sucessão, uma herança, a pessoa tem que ser o mais honesto possível com aquele que está auxiliando ele. De forma que ele, de repente, ele vai fazer o quê? Não fale para ninguém, não. Mas deixa uma partezinha reservada. Isso aí no testamento, se ele quiser colocar, ninguém fica sabendo também, né? Do seguro também, Do seguro viu? também, tem o sigilo. E eu não falo pra ninguém. Deixa isso aqui lá pro fulano, porque eu tenho um herdeiro aí que as pessoas não conhecem. Pode surgir do além. Não é público, mas tá lá. Né? Pode ser que ele venha atrás. Não, então isso é legal falar, porque assim, às vezes existe o senso comum do certo e o errado. Né? Existe o senso comum do que é certo e que é errado. E a pessoa tem medo do julgamento. E às vezes ele não entende que quem tá ali na cadeira de especialista tá para assessorar ele, não para julgar. Exato. Então, assim, às vezes eu vou falar com. A gente tô atendendo ali um cliente, aí eu sempre tento alinhar na largada. Eu digo assim, cara, quanto mais transparente você puder ser comigo, melhor vai ser a projeção de proposta que eu vou fazer para ti. Eu não tô nem aí porque tu fez do teu passado. Meu negócio é, a partir das informações que eu tenho, fazer um bom trabalho para que o teu futuro fique resguardado. Isso acontece comigo na questão do seguro de vida, acontece com o advogado, o cara não quer falar, ele não fala pro contador, ele possivelmente não fala para ti. Quem vai falar de sucessão tem que entender assim, quando eu sento na frente do tabelião, do agente de seguro, eu tô sentado na frente do advogado, eu tô sentado na frente do padre na sacristia. Eu tenho que confessar todos os meus pecados para que eu não tenha depois uma surpresa.
E a né? Então, diferença assim, é que a gente não a gente não, julga. exatamente. Eu Eu vou não- dizer, a gente vai tentar orientar de que forma? Da melhor maneira possível, para que ele não veja tudo aquilo que ele investiu nessa programação sucessória dele, nesse planejamento que ele fez, chegar ali na frente e perder tudo. Assim, a gente tá a conversa tá super legal, e agora que tá entrando nos assuntos legal, mas vai ter o 2, viu? Vai ter o Cícero o retorno, né? Bora lá. O que é que eu queria, discutir contigo aqui a respeito dessas questões, Cícero? Hoje, cara, a internet ela é um campo de informação e de desinformação. Acho que as pessoas hoje, têm muita informação e quase nenhuma profundidade, né. Existe muito conhecimento raso de muita coisa. E a gente vê muita gente falando de forma muito simplista de assuntos sérios, assuntos complicados, como, por exemplo, é o processo sucessório. Hold virou, a nova AS infantil, né, ela serve da dor do dedo à dor de cabeça, serve para tudo. Hoje, quais são os principais conselhos que você dá para as pessoas em relação a essas possibilidades, né? O que que a pessoa pode ali sentir, que não é uma boa solução para ela, em que tipo de faro ela pode ter ali, ou percepção, Eu para acho que entender se o que está sendo oferecido como solução de fato é uma boa solução. é, penso eu assim, a holding hoje é algo que está assim estourado, vamos dizer, né? Só que tem que pegar uma boa assessoria, porque às vezes assim a pessoa pensa que hold é fazer uma empresa. É, Ah, do faz uma empresa CNPJ. e joga o patrimônio lá dentro, fica tudo no CNPJ. Aí tu vai lá, organiza, tu bota praticamente um testamento, uma partilha, tu faz um monte de negócios lá dentro, onde doutrinariamente já existem críticas a esse tipo de formação de holding, onde tu prevê coisas que exigem escritura pública, né? Tu não pode fazer um testamento particular? Pode, só que tem outros requisitos, né? Pode fazer uma escritura de doação? Pode, só que existem os requisitos, né? Então, assim, existem hoje críticas feitas a essas, no modo como é constituído a holding, né? E também tem que cuidar o quê? Porque quando tu constitui a holding, tu colocou num CNPJ, aí tu entrou lá com a tua esposa, aí quando vê, tu saiu dali e doou para os teus filhos. Ou seja, o patrimônio não é mais do teu CPF, é do CPF dos novos sócios. E aí, assim, cuidado quando o que a gente vê assim, hoje até menos, porque a gente tem orientado as pessoas a não fazerem isso, envolver filhos menores. Porque quando tu coloca um filho menor na história, Tu tu indisponibiliza o teu patrimônio até ele fazer trava o 18 anos de idade. processo. Aí chega lá e diz: "Não, mas eu sou o representante legal". Sim, mas o que faz o representante legal? Ele administra o patrimônio. "Não, então eu posso vender". Não, vender não é administrar, vender é dispor. Então assim, ó, tenha muito cuidado, se aconselhe bem, veja para quem é que tá dando, porque assim, quando tu transfere para os filhos, também depois vem os genros, conforme os regimes de casamento. Ah, vou botar lá e vou dizer que vai ser incomunicável esse patrimônio. Só que o que for adquirido pela empresa não é incomunicável. Incomunicável é as cotas que foi doado. Entendeu? Então, assim, tenha cuidado. Assim, é um pouco complicado. Tem que ter tem que ter um E bom conhecimento de direito sucessório, de tributário, tributário, porque a gente ainda não chegou no, legal. a gente não chegou no aspecto ainda, pelo menos aqui no Ceará, mas eu já vi em outros estados, quando há uma sucessão empresarial, tem secretarias de fazenda que fazem o quê? Me dê todo o balancete dos últimos meses e o balanço patrimonial dos últimos 5 anos e me dê todas as matrículas dos imóveis que a empresa tem. E eles vão tributar, não é um CNPJ cota social, eles vão tributar o O patrimônio, patrimônio. saldos bancários, tudo. Eles vão querer fazer o levantamento da vida da pessoa jurídica para tributar a pessoa física, na cota que ela tinha na pessoa jurídica. Porque antes, muitos estados às vezes faziam o quê? Não, qual é a cota? Não, tá aqui 10 mil reais da esposa, 10 mil reais do marido, inventaria os 10 mil reais, que é a cota integralizada, ou atualiza só pela variação do período. Aí hoje o que que eles fazem? Não, vamos ver. Essa empresa vale só esses 20 mil reais que está aqui integralizado? Qual é o valor hoje dessa empresa? Aí Ah, quando vai lá, às vezes a repercussão tributária vai ser muito maior do que se ele tivesse planejado de outra forma, através de doações, antecipação em vida, na doação a cota da tributária, a cota do imposto de doação, ela, conforme o valor do patrimônio, ela é
Ela é uma tabela A crescente. tabela crescente. Agora, quando tu pega uma cota a partir de certo valor, vai bater em 8%. Cabe eu deixar para ser tributado em 8% no futuro? Ou é melhor eu ir organizando e fazendo transmissões, fazendo reservas de usufruto, clausulando alguns bens com incomunicabilidade, outros com inalienabilidade, que eu não quero que eles se desfaçam de modo algum, que são bens que geram receita para ele, então eu não quero que ele venda. Isso aí vai ficar, se eu botar a inalienabilidade, vai ficar para os meus netos. Então, um bem que não sai da família, fica da próxima geração, ele está indisponível. Para poder vender, eu vou precisar de uma autorização do juiz e o juiz provavelmente vai dizer, olha, você vai ter que comprar outro imóvel e botar para continuar a cláusula de inalienabilidade, entendeu? Então, assim, existem várias formas, tem que ser muito bem pensado um planejamento, não pode ser feito de forma assodada, né? Não, Então, assim, essa coisa, às vezes, de internet que nem tu falou, vamos botar num CNPJ que dá certo. Calma, vamos ver qual é o objetivo. É que nem tu fazer um planejamento financeiro, um planejamento seguro. Para que eu tô fazendo isso? Qual é a minha ideia? Não, a minha ideia é porque eu nunca vou vender, eu vou ficar para mim. Tá, mas vem cá. E se eventualmente tu precisar de vender, dispor de parte de patrimônio, tu não tem mais nada. Aí tu vai depender de terceiros, que aí às vezes a gente não tá mais falando só do filho, às vezes já vem uma esposa junto, ou um marido, né? Enfim. E aí vem os agregados, Exatamente. genro, nanana, as novas constituições familiares, Exato. né? Então, assim, acontece, cara. Eu já vi algumas coisas complicadas, assim, nesse sentido. E de que se isso não tiver, se esses cenários não tiverem previstos e amarrados, problemas futuros virão, certeza. O cara fez um arroz, fez a doação, questão de usufruto, não sei o quê. De usufruto não, ele fez as roads, ele fez a história de incomunicabilidade. Só que das filhas se declarou homoafetiva. Aí ele queria excluir a menina. Para excluir ela, precisaria do consentimento dos outros sócios. Os outros sócios não deram. Isso gerou uma confusão gigantesca em casa. E aí você traz um problema que é familiar para um problema empresarial que mistura tudo e muitas vezes a família se destrói. E aí é o complicado, né? Também a gente tem que ter. Enfim, a vida é muito dinâmica, né? As famílias hoje, a gente não tem hoje o controle dos nossos filhos, né? Não se sabe como eles vão ser amanhã, mas a gente tem aquele carinho por eles. Então, eu quero preservar eles, um patrimônio para que eles tenham. Porque a ideia do brasileiro é assim, né? Quem tem algum patrimônio pensa o quê? Não, o que eu tô fazendo não é para mim. O que eu tô fazendo é para deixar para meus filhos, para que eles não tenham. A gente constrói as coisas para que os nossos filhos possam se manter. Então muita gente assim, eu poderia tudo que eu ganho gastar comigo mesmo e os meus filhos depois que lutem por eles, mas é fato que muitos pais, eles se preocupam justamente com o futuro dos filhos e os netos. Então eles constituem o patrimônio não é só para eles, é para deixar para gerações. Como é que eu vou deixar para gerações? Primeiro tu tem que educar os filhos em casa, como é que eles fazem para ganhar e para manter aquilo, que existe aquele ditado, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres, né? Então, se a gente não cria a cultura da cultura financeira, né, de economia, esse viés, também não adianta eu fazer um planejamento sucessório que eu posso assegurar por algum período, por um bom tempo, eu vou assegurar, mas talvez a minha ideia é mais para frente. Então, tudo isso a gente tem que colocar na mesa, pensar e ver como é que a gente vai tratar os nossos filhos, que vão ser que vão ser os agraciados com o que a gente deixar, se deixarmos alguma coisa, né? E também, assim, e o que eu gostaria que eles deixassem para os meus netos, né? Então, a gente tem que pensar, planejamento sucessório, eu planejo a minha sucessão, mas eu também já posso pensar como é que vai ficar a sucessão deles para Certo? beneficiar os netos e as famílias O, futuras. o fato, meus amigos, é que levar vocês não levam. Não leva nada, não tem gaveta, né? Sério. O fato é que você Entendeu? não leva, então é melhor pensar em vida, é melhor que você consiga decidir a respeito do que você acredita do que deixar isso para ser decidido por outros. Por isso que a gente, assim, tudo que a gente faz vai ficar aqui, né? Só que como é que eu quero que fique? Com o pessoal brigando ou com tudo resolvido? E Exatamente, aí a gente perfeito. tá falando o quê? Planejamento sucessório. Rapaz, eu vou deixar um monte de imóveis. Aí na hora do falecimento vai fazer inventário, não tem liquidez para poder, né? Aí começa a se dilapidar parte do patrimônio. Então, assim, tem que ter uma boa assessoria, tem que ser uma pessoa organizada. Procure
um agente seguro, procure um tabelião, procure um advogado que pode lhe auxiliar, que tenha know-how, expertise Agora para tu falou poder uma coisa que eu fazer. não sabia, não sei, eu vou perguntar porque de fato eu não sei. Existe com assessoria, por exemplo, da tua pessoa? Eu, Sim. o tabelião, ele é o assessor mais barato do Brasil, do mundo. Porque se tu chegar num cartório e pedir para conversar com ele, e sentar lá e pedir: "Doutor, eu tô com esse problema", não interessa o problema, qualquer problema. Ele vai sentar, vai te ouvir, não vai te cobrar consulta, né. Então assim, é Eita, o porra. cartório é porta aberta. Muita gente e o No, interior no dia que eu fui te atender, eu vi que tinha uma filhinha lá. então assim, é porta aberta. Chega lá: "Eu quero falar com o tabelião". Aí assim, a gente tendo a disponibilidade de horário, a gente tá ali para Aí o cara chega atender. lá com umas pastinhas Chega: debaixo do "Ah, braço. doutor, eu tenho isso aqui. Doutor, esse aqui como é que eu resolvo?". A gente começa a tentar ajudar as pessoas. Aí é qualquer situação, entendeu? Não é só planejamento sucessório, é a vida das pessoas. A gente vê muito isso no interior. Eu estive em Carnaubal, minha mãe lá no interior do Rio Grande do Sul. Aqui quem É, absorve parte dessa demanda é o é, advogado, né? isso. Mas o que que acontece? No interior, muitas cidades do interior não tem um advogado. Ou tem que marcar horário, porque às vezes muitos fazem o quê? Estão numa cidade maior e vão ali 1, 2 vezes na semana para atender aquela população, para cuidar dos processos que eles têm lá. Mas é fato que quem está lá todo dia é o tabelião, é o cartório que está de porta aberta. E o contato, muitas cidades do interior que não tem fórum, não tem juiz promotor, defensoria pública, onde é que eles vão se aconselhar qual é a melhor solução jurídica para o caso deles? É no cartório. E tu chega no cartório, tu faz um monte de pergunta, traz um monte de problema, encontra muitas soluções, talvez não todas, mas muitas soluções, e quanto é que isso te custou? Nada, né. Então, Então tá aí, então o pessoal. cartório, ele tá lá, a gente só é que eu digo, o pessoal às vezes diz, vai no cartório e diz: "Ah, porque O conselho é grátis. ficam Os arrumando". adesivos é pago, viu? Não, aí o que acontece? Então, às vezes a pessoa chega e diz: "Ah, mas tá tudo certo, por que que tu não quer fazer?". Não é eu que não quero fazer, é porque eu tenho uma regra de trabalho que diz que para eu fazer eu preciso daquilo ali. Aí as pessoas não entendem que eu só ganho dinheiro quando eu boto o selinho no papel. E as pessoas às vezes dizem: "Tu não quer botar o selinho no papel". Não, é porque eu não posso botar o selinho no papel, porque dessa forma não tá certo. Então, assim, não é o cartório que, chama a pessoa de burocrata, né, enfim, até usado de forma pejorativa, só que na Exato. verdade o que a gente faz é garantir a segurança, ou seja, é para que tu A faça uma burocracia é do vez seu só, bem, né? é pra que tu faça uma vez só. Aí até assim, comparando com outros países, né, existem cartórios em 89 países do mundo, né, no sistema parecido com o nosso tabelionato de notas. Até nos Estados Unidos existe quem faz reconhecimento de firma reconhecimento de firma, né, que é o notário público lá, que é uma pessoa que faz um cursinho lá para poder fazer e recebe aí, não tem essa fiscalização como aqui, não é um concurso público, é uma qualificação, uma especialização que é feita, né. Alguns países optam pelo registro não privado, que nem é o nosso aqui, mas pelo registro público, onde tu vai na prefeitura e registra o imóvel, na prefeitura tu registra as pessoas, né. Então, assim, cada país tem o seu sistema. E o nosso aqui optou por esse regime, privado, onde as pessoas que não têm onde o nascimento e o óbito é gratuito, né, a pessoa não tem despesa, mas o cartório é ressarcido a partir do quê? Daquela taxinha do reconhecimento de firma que tu foi lá pagar, então eles socializam a gratuidade aqui no Brasil. Então, Divide o custo, né? divide o custo, entendeu? O interesse do país é registrar os nascimentos, registrar os óbitos e dar acesso à cidadania. Dentro da cidadania, a gente trata também dos registros de imóveis, onde as pessoas vão lá. Aquele que não tem condições vai receber o documento da casa e não vai pagar nada através de uma regularização fundiária, né? E no registro civil vai haver esse ressarcimento dessas gratuidades, que o cartório, para ele se manter. Por que que vão pagar para o cartório? Porque, como dito lá atrás, o custo todo é meu. O Estado não me dá R$ 1, ele só me dá a incumbência de eu receber o meu e o dele. Como é que funciona um cartório hoje no Ceará? A gente recebe emolumento, que é a taxa do tabelião, e dentro do global está incluído defensoria pública, então do que você gasta no cartório, 5% do que você paga no cartório vai para a defensoria pública, 5% para o Ministério Público, em torno de 6 a 8% para o Tribunal de Justiça, e a gente tem ainda o selo, que é aquele selinho que agora está migrando tudo para o digital, que é para quê? Justamente para bancar as gratuidades Do sistema do judicial. sistema Tá aí, que legal. rebate aqui. Então, eh,
o Estado ele usa o próprio cartório para manter o que se chama hoje de sistema de justiça, né? Sistema de justiça gratuita, né? O sistema de justiça, Ministério Público e Defensoria Pública deveria ser uma incumbência no meu entendimento, né? Que quem deveria manter é o próprio Estado, porque afinal tu paga IPVA, eu pago IPVA, ICMS, enfim, a gente indiretamente, a gente contribui de diversas formas com os impostos que a gente recolhe, que é para quê? Sustentar a Defensoria Pública e o Ministério Público. Só que aí criaram um fundo que quando tu vai no cartório também, o cartório retém parte daquele valor para repassar para o Ministério Público e Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça a gente não tem muito o que criticar porque é a gente que nos fiscaliza. Então tu tá pagando para que ele me fiscalize. Aí eu repasso para ele dizendo, olha, o Hamilton teve aqui, fez um reconhecimento de firma no valor de tanto, desse valor tanto é teu, tribunal. Olha, ele Então, fez se uma você prestar escritura, atenção no extrato do cartório, é um monte de gente. É um tu monte de pega gente e lá, as moedinhas. e Tanto é tudo centavo, separadinho, tá tudo lá contado, entendeu? Ah, legal. Então, assim, muitos agentes hoje ganham, são remunerados, A partir do serviço que trabalho. o cartório presta. Aí é legal esses pontos para esclarecer, porque de fato as pessoas não têm. Pelo menos eu não tenho essa consciência de tudo Calcula-se isso, né? Calcula-se não, é fato, só de repasse de tributos e taxas, mais de 25% do valor do que tu paga em qualquer serviço do cartório é repassado. Isso numa média, tem alguns que é mais que isso, né? Alguns estados, né? Tem estados que chega a 52%. Pessoal, a gente tá chegando aqui ao final, foi um bate-papo esclarecedor. Aqui a gente falou de direito, de sociologia, relações parentais, o assunto foi bem diverso. Acho que vale, inclusive, Cícero, deixar aqui já com o convite feito, a gente ter um segundo momento, talvez com algum outro especialista, de repente um advogado e um contador, talvez seria um bate-bola legal a gente falar com essa turma, né? E aí eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos, eu não sei nem como é que chama, né? Convidados, o pessoal que tá assistindo a gente. E onde é que o povo lhe acha, né? Eu vi que você tem uma atividade nas redes sociais onde é que as pessoas lhe encontram e podem tirar e aprender cada vez mais com você aí nessa sua atividade. Pronto. Então, eu sou do cartório do 2º Ofício de Sobral e a gente está localizado ali no Sobral Shopping, na subida da escada rolante, né? E aí o pessoal que precisar aí, fique à vontade para procurar, eu estou ali diariamente. Eu tinha antes meus compromissos institucionais com a Associação dos Cartórios, que eu era o vice-presidente, mas agora nessa atual gestão, eu acabei me afastando um pouco para priorizar o cartório e evoluir com a tecnologia. Então, a gente está hoje implementando, dentro do Projeto Brasil mesmo, né, tecnologias para auxiliar na agilidade e acabar com essa coisa de que cartório é burocrático e é demorado. A gente quer cartório não é burocrático, cartório é sinônimo de segurança e não vai ser mais demorado, vai ser bem rapidinho. Olha aí, Gabriel, o homem já deu o título do episódio. Cartório não é burocrático. Cartório é segurança. Burocrático é segurança. Legal. Cícero, muitíssimo obrigado, meu amigo. Foi muito legal bater esse papo com você. Valeu, amigo. Quero aqui agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores: Numo Gestão Patrimonial, Gateway Soluções e Tecnologia, Box Estúdio, que aqui produz conteúdo de altíssima qualidade aqui em Sobral e para toda a região. Valeu!